Olá pessoal, tudo bem? Professor Brima na área com a nossa galera do Estratégia Concurso, seguindo com vocês aqui no nosso módulo da parte de operações, vou tratar com vocês aqui mais uma vez da radiciação. Só que agora a gente vai dar atenção à radiciação às radiciações que envolvam números decimais. Então aqui eu tenho, por exemplo, a raiz quadrada de 6,25. Bom pessoal, aqui a gente agora vai ter dois caminhos. A gente já viu aqui, nesse nosso módulo, que é possível transformar esse decimal exato em uma fração decimal. Então, se você está à vontade com isso, você pode fazer simplesmente o quê? A raiz de 6,25 vai ser a mesma coisa que a raiz de 625 sobre o 1 seguido de dois zeros. Está lembrado disso? Como aqui eu tenho duas casas, eu acrescento aqui dois zeros no meu denominador e passo a escrever o 6,25 como se fosse a raiz de 625 sobre 100. E aí a raiz de 625 sobre 100, sempre que você for calcular a raiz de uma fração, você vai proceder com o cálculo da raiz do numerador, ou seja, a raiz de 625 sobre a raiz de 100. Ok? E aí a gente pode então nessa pegada de transformar o decimal numa fração, que a gente já viu como fazer isso aí em blocos anteriores, e a partir daí você calcula para mim como se fossem duas raízes, a do numerador e a do denominador. A do denominador, que é a raiz de 100, teoricamente é para ser uma raiz bem direta aí para você, né? Raiz de 100 vai ter que dar 10, mas se ainda assim de cabeça não sair, eu relembro com vocês como que a gente faz o cálculo a partir de agora. Raiz de 625 também é bem manjadinha. Se você conseguir guardar, melhor para você mesmo. Mas se não, tá aqui, olha, 625. 625 por 5 acaba dando 125. 125 por 5 vai ter que dar 25. 25 por 5 vai ter que dar 5. E o 5 por 5 vai ter que dar 1. Então, como eu estou calculando ali uma raiz quadrada, o que eu vou fazer? Vou juntar esses números aqui de 2 em 2. Né? Que foi o que nós vimos aí nos blocos anteriores. Olha, se é uma raiz quadrada, eu junto de 2 em 2. E para cada dupla, eu tiro 1. Então, ó, dessa dupla de 5 eu tiro 1. Dessa dupla de 5 eu tiro 1. E aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que multiplicar. 5 vezes 5 eu acabo chegando num total de 25. Perfeito? Raiz de 625, portanto, é 25. E a raiz de 100? 100, se eu for dividir por 2, a raiz de 100 vai ter que dar 10, né? Mas a justificativa aí, precisa de um passo a passo, tá aqui, ó, 100 por 2, dá 50. 50 por 2, vai dar 25. 25 por 5, vai dar 5. 5 por 5, vai ter que dar 1. Eu não estou calculando aqui uma raiz quadrada? Sim. Então o que você faz? Junta aqui de 2 em 2, ó. Juntei, tem essa dupla aqui. Juntei, tem essa dupla aqui. O que eu faço? Dessa dupla eu tiro um 2, dessa dupla eu tiro um 5. E agora o que eu vou fazer? Vou multiplicar. 2 vezes 5 vai ter que dar 10. E agora você faz o caminho inverso. Assim como em blocos anteriores eu já te expliquei como você transforma de um decimal para uma fração, eu já te expliquei também como você transforma de uma fração para um decimal. 25 sobre 10, que eu já te orientei foi, tome o numerador. E agora você vai colocar para mim uma quantidade de casas decimais que é igual à quantidade de algarismos zero que você tiver no denominador. Como aqui eu só tenho um algarismo zero, eu teria uma casa decimal. E aí a raiz de 6,25 então acaba sendo igual a 2,5, ok? Agora, um outro caminho que vocês podem seguir, e que também, gente, assim, não vai mudar muita coisa não, seria basicamente o cálculo da raiz de 100, que você não teria que se preocupar, mas que é o seguinte. Você pode, inicialmente, olhar para esse número que está aqui como se ele não tivesse vírgula. Então, a raiz de 6,25. Você olha para aquela raiz ali como se fosse a raiz de 625. E fatora o 625, sem se preocupar ali com o denominador, tá bom? Parte do que eu estou pedindo para você não olhar para a vírgula é como se eu estivesse falando que você não precisa mais se preocupar com o denominador. Então, você calcula o que seria a raiz de 625, simplesmente. A raiz de 625... vai ter dado 25. Só que aí você sabe que a resposta não é 25. E aí a dúvida que surge é justamente, pô, Bruno, mas aí como que eu vou saber quantas casas que eu vou ter que colocar? Então, se você quiser fazer dessa forma, sem transformar
para a fração, para depois voltar para o decimal, você calcula a raiz de 625, que seria 25, e aí para saber o número de casas da resposta, você vai dividir a quantidade de casas, então você vai colocar para mim aqui, olha, você vai dividir o número de casas do radicando, número de casas do radicando pelo índice da raiz. Então, como assim? Lembra? Estou falando para você olhar para esse número como se ele não tivesse vírgula, ok? Estou pedindo para você olhar como se fosse 625. Calcula a raiz de 625. Quanto que deu? Ah, deu 25. Mas aí agora eu tenho que saber quantas casas que eu vou ter que colocar. Para você saber o número de casas, você pega o número de casas do radicando. Radicando é o número que está aqui dentro, tá? Quantas casas que tem o radicando? Tem 2. E divide pelo índice. Então o número de casas aqui seria 2 dividido por 2, ou seja, uma casa decimal. 25 com uma casa decimal vira quem? Vira o 2,5, ok? Ah, professor, eu prefiro escrever como fração. Ok. Ah, professor, até que eu gostei disso aqui. Gente, é tudo meio psicológico, né? Porque no fim das contas a gente está fazendo sempre a mesma coisa, mas enxergando aí de uma forma milagrosa e diferente. Ah, eu preferi fazer assim, senti mais seguro fazendo assim. Tanto faz, perfeito? Nessa segunda situação que está aqui, um questionamento que pode ter é o seguinte: professor, mas e se eu tiver um número que tenha, sei lá, vamos supor, 3 casas decimais e o índice aqui seja 2? Professor, não vai dar para eu calcular, olha, esse 3 dividido por 2, isso. Não vai dar para calcular. É porque você vai perceber que esse número que está aqui, ele vai ser um irracional. Então, mesmo que você fosse tentar fatorar esse número, você ia ver que ia chegar naquela situação em que você não consegue agrupar de maneira certinha, certo? E aí, isso tem justificativa justamente pelo fato do número ser um número irracional. Então, se você seguir esse esqueminha que está aqui, para na resposta determinar o número de casas, dividindo o número de casas do radicando pelo índice, perceber que não deu, é porque aquele número que está ali vai ser um irracional, ok? Vamos dar uma olhadinha na letra B. Então, vamos focar aqui agora nessa parte de raízes com números decimais. Raiz cúbica de 1.331. Professor, não é possível que isso caia na minha prova. Você pode ter certeza que cai. E já caiu aí algumas vezes, viu? Raiz cúbica de 1,331. Tá achando que não cai, não? Não se iluda. Bem-vindo à realidade. Cai sim. O que você pode fazer? Pode transformar o número em fração. Então, como que seria esse número aqui escrito como uma fração? Vamos lembrar. 1,331, como fração, você pega, tira a vírgula e coloca esse número no numerador. 1.331. No denominador, você coloca o 1 seguido de uma quantidade de zeros que é igual à quantidade de casas que nós temos ali no radicando. No meu caso, meu número tem 3 casas decimais, então eu teria que colocar aqui 3 zeros. Perfeito? Vou calcular a raiz cúbica de 1.331. Você sabe fazer isso. Você pode estar com preguiça aí do outro lado. Mas você sabe fazer. Vem cá. 1.331. Dá para dividir por 2? Não, não dá para dividir por 2. É número ímpar. Dá para dividir por 3? Também não dá para dividir por 3. Por que que não? Porque esse número que está aqui, a soma dele não dá um número que seja divisível por 3. 1 mais 3 dá 4, 4 mais 3 dá 7, 7 mais 1 dá 8, 8 não é um número divisível por 3, beleza? Dá para dividir por 5? Não dá para dividir por 5, porque não é um número que termina em 0 ou 5. Dá para dividir por 7? Se você fosse tentar dividir por 7, você ia ver que não ia dar. Você ia conseguir dividir o 1.331 por 11. E aí o 1.331, se você fosse dividir por 11, dá 121. Para não ter dúvida nenhuma, dá uma conferida comigo. Ó. 13 por 11 dá 1. 1 vezes 11 dá 11. 13 menos 11 dá 2. Baixo 3. 23 por 11 dá 2. 2 vezes 11 vai dar 22. 23 menos 22 dá 1. Baixo 1. 11 por 11 dá 1. 1 vezes 11, 11 para 0. Né, para 11 sobra 0. Então, deu aqui 121. O 121, você vai conseguir pegar e dividir de novo por 11. Aqui por 11. Aqui deu 1. Você está calculando uma raiz o que mesmo? Uma raiz cúbica. Então, olha que beleza. Você vai conseguir juntar aqui, olha, esse número. Esses números aqui de 3 em 3, olha. E para esse grupo de 3, você tira 1, certo? Então, a raiz cúbica de 1.331, você resolveu o problema aqui, olha.
Deu 11. E a raiz cúbica de 1000? Raiz cúbica de 1000, como aqui tem 3 zeros, a gente vai ver que vai ficar só com 1, vai dar 10. Ah, mas eu não sabia que a raiz cúbica de 1000 era 10. Então tá, na pior das hipóteses, você poderia ter fatorado. É legal já ter alguns resultados prontos, igual eu tô te falando, você não tem que ficar fazendo conta toda hora na hora da prova, porque isso aqui é decisivo também. Raiz cúbica de 1000 já pode guardar aí na sua memória, é 10. Mas se não soubesse, não tem desculpa. 1000 por 2 é 500, 500 por 2 ia dar 250, 250 por 2 vai dar 125, 125 você não ia conseguir dividir por 2 nem por 3, mas ia conseguir dividir por 5, que ia dar 25, 25 por 5 ia dar 5 e os 5 por 5 ia ter que dar 1, ok? Daqui então, como você está calculando ali uma raiz cúbica, você vai juntar isso aqui, ó, de 3 em 3 e aqui também de 3 em 3. Desses 3, 2 você tira 1, desses 3, 5 você tira 1. E o que você faz? Todo mundo que você consegue tirar, multiplica. Então, 2 vezes 5 ia ter que dar 10, perfeito? Então, você fica com 11 sobre 10 e agora você faz o caminho contrário. Assim como aqui você fez esse decimal virar uma fração, agora você faz essa fração virar um decimal. Como? Para uma fração virar um decimal, a gente já viu. Eu tomo o numerador e coloco nesse numerador uma quantidade de casas decimais que é igual à quantidade de algarismos zero que eu tenho ali no meu denominador. Quantos algarismos zero eu tenho? Eu tenho 1. Então eu coloco aqui uma casa e está aqui então a raiz cúbica de 1.331, que é 1,1. Bruno, depois do trabalho que eu tive nessa aqui, eu prefiro decorar. Então pronto, guarda, porque igual eu falei, já caiu algumas vezes, tá? Essa raiz aí. E é meio manjada mesmo, tanto que alguns alunos até levam ela guardada mesmo. Raiz cúbica de 1.331, 1,1. Como que eu posso fazer, professor, sem transformar em fração? Aí é aquela história que eu tinha falado. Se você quiser fazer sem fração, não vai ter muito milagre não. Mas é porque aí você não precisa ficar nesse passo a passo aqui de ficar envolvendo a fração. Se você quiser olhar, se você não quiser a fração, então você vai olhar para esse número sem a vírgula. O número sem a vírgula é como se você fosse calcular para mim aqui, olha, a raiz cúbica de 1.331, que a gente acabou de ver, ia dar quanto? Ia dar 11. Só que aí, agora você tem que lembrar o seguinte, minha resposta não pode ser o 11, porque ali eu tentei fugir pela tangente no início. Tentei fingir que aquele meu problema não existia. Fingir que a vírgula não estava ali. Só que agora ela volta para mim no final. Então o que eu combinei com vocês sobre o número de casas da resposta? Está anotado aqui, olha. O número de casas da resposta é o número de casas do radicando dividido pelo índice. Qual que é o número de casas do radicando? 3. Dividido pelo índice. Qual que é o índice? O índice também é 3. Então 3 dividido por 3 tem que dar 1. O que significa isso? Que eu vou ter que colocar uma casa decimal. A raiz cúbica de 1.331 é o que eu estou te falando. De qualquer maneira, esse trabalho que está aqui você teria, ó. Raiz cúbica de 1.331 tem que dar 11. O trabalho do 1000 é que você, se caso não soubesse, né, caso você realmente tivesse que fazer, é esse trabalho que você não teria, porque aí aqui eu estou corrigindo isso, te passando essa regra. Pega o número de casas do radicando e divida pelo índice. 3 casas do radicando dividido pelo índice me dá uma casa, então aqui a resposta seria 1,1, tá bom? Faça aí do jeito que sentir mais segurança na hora da prova. Próximo exemplo. Raiz cúbica de 15,625. Eu não acredito que isso caia em prova. Isso aqui foi inspiração de uma questão de prova, sim. Isso aqui já caiu em prova. Raiz cúbica de 15,625. Professor, mas eu prefiro pegar e chutar. Tá bom, ok. Aí você está jogando todo esse tempo que você está ficando comigo aqui na lata do lixo, porque bateu uma preguicinha na hora da prova. Claro, gente, tudo é relativo, né? Dependendo da situação, pode ser que a sua prova esteja extensa mesmo, e a pessoa sabia até resolver, mas não deu tempo. Tá bom. Agora, numa situação que dê para você fazer, não vai deixar porque a conta é muito grande. Não, meu amigo, bora lá. Eu te falei, uma continha dessa aqui pode salvar a sua vida. Então vamos fazer agora, não vou fazer agora transformando para fração mais não, tá bom? Se quiser pode, que aí você vai chegar aqui numa situação que você vai ter lá o fator 10.000, o denominador 10.000, vai ter que calcular a raiz de 10.000, vai dar 10, tá bom? Aliás, desculpa gente, eu falei que vai dar 10.000 não, mas vai dar o 1.000, aí você ia ter que calcular de novo a raiz cúbica de 1.000, que a gente já sabe que vai dar 10, então perfeito. Se quiser pode transformar para fração, faz do jeito que achar melhor aí. Eu já vou fazendo aquele esquema de olhar para o número sem a vírgula. Se eu for olhar para esse número aqui sem a vírgula,
é o 15.625. E aí a gente começa. Vai fazendo daí que eu vou te acompanhando aqui. Dá para dividir por 2? Não dá. Não dá porque esse número é o quê? É um número ímpar. Então não divide por 2. Dá para dividir por 3? Soma tudo aí para mim e vê se a soma dos algarismos dá um número divisível por 3. Vocês vão ver que não. 1 mais 5 dá 6, 6 mais 6 dá 12, 12 mais 2 vai dar 14, 14 com 5 dá 19. A soma dos algarismos aqui não é um número divisível por 3. Então a gente vai tentar aqui pelo 5, e aí o 15.625, se a gente for dividir por 5, vamos comigo, ó. 15 por 5 vai ter que dar 3, aí vai sobrar 0. 6 por 5 vai ter que dar 1, vai ter sobrado 1. 12 por 5 vai dar 2, vai ter sobrado 2. 25 por 5 vai dar 5. Então tá aqui, olha, dá 3.125. Aí você vai continuar dividindo por 5. Quando termina em 5, dá para seguir aqui dividindo pelo 5. 31 por 5 vai dar 6, sobra 1. 12 por 5 vai dar 2, sobra 2. 25 por 5 vai dar 5. 625, se você for dividir por 5, você vai acabar encontrando 125. 125 por 5 vai ter que dar 25. 25 por 5 dá 5. 5 por 5 acaba dando 1. Ok? Então tá aqui, ó. Que raiz que eu estou calculando? Raiz cúbica de 15,625. Raiz cúbica de 15,625, então, ó, eu vou juntar aqui, olha, esses números aqui, de 3 em 3, ok? Desses 5 aqui, ó, desses 3, 5, eu tirei 1, desses 3, 5, eu tirei 1. E agora o que eu vou fazer? Vou ter que multiplicar. Multiplico 5 vezes 5, e aí a gente vai chegar aqui então no 25. Então, a raiz cúbica de 15.625 é 25. Só que eu não estou calculando a raiz cúbica de 15,625. Desculpa, não estou calculando a raiz cúbica de 15.625. Eu estou calculando a raiz cúbica de 15,625. Então agora tem que levar em consideração as casas, ok? Para determinar o número de casas, qual é o nosso combinado? Tome o número de casas do radicando, que é 3, e divida pelo índice, que também foi 3. 3 dividido por 3 vai ter que dar 1. Então, tá vendo ali aquele 25 que você encontrou? Você vai deixar esse 25 para mim com uma casa decimal, que é o 2,5. Tá bom? Então, 2,5 elevado ao cubo acaba dando 15,625. E na tal questão que eu comentei com vocês, né, que esse cálculo aqui apareceu, esse 2,5, ele era fundamental para que o aluno conseguisse prosseguir no exercício. Eu não me lembro se era uma questão de PG, alguma coisa assim, se não me engano era, ou era uma questão de geometria, tá? Mas era uma questão em que esse 2,5 ele era decisivo para o prosseguimento aí do desenrolar da questão. Muito bem, está feita essa. 2,5 foi a nossa resposta. Agora eu quero que vocês fiquem atentos a essas aqui. A gente já viu, num dos blocos anteriores, que potências da forma 1,0n ao quadrado são potências cujo resultado aparecem como 1, primeiro dobra, depois eleva ao quadrado, certo? Então agora vocês vão ter que ficar atentos porque tem algumas que dependendo vocês vão conseguir sair na manha sem ter que ficar sofrendo muito. Só que, claro, vai funcionar para uma situação bem pontual, mas, enfim, se você já estiver atento, isso tudo vai te ajudando. Porque, pessoal, uma coisa é o seguinte, isso eu sempre falo, uma coisa é quando a gente está no meio de um exercício, você se depara lá com, cheguei lá numa raiz cúbica de 15,625. Uma coisa é você saber o que você tem que fazer. Igual a gente fez aqui, Bruno, cheguei lá num ponto que eu tinha que calcular uma raiz cúbica, isso é dominar a matemática, né? Você sabe como proceder com a próxima etapa. O problema é quando você vai levando susto. Tipo assim, caraca, estou resolvendo aqui, mas aí cheguei numa raiz cúbica, agora eu não sei fazer. Então pronto, é porque a sua base não está boa. Porque se isso aqui tiver natural, por mais que você tenha que pegar e fazer a conta, mas o mais importante é o seguinte, não, eu vou ter que pegar e fazer a conta, mas eu sei o que é para fazer. Não é um susto que eu estou tomando um atrás do outro, não é? Cheguei e fiz isso aqui, mas chegou num ponto que eu não sei somar a fração. Chegou aqui na hora que agora eu estou com um problema, não sei efetuar uma divisão com decimal. Então aqui a gente está sabendo fazer as coisas. Então a mesma história é aqui. Essa raiz de 1.1025, agora você já tem inclusive um caminho que você pode seguir. Na pior das hipóteses, você pega e faz o quê? O que a gente está vendo.
pega e fatora o número. Olha para o número sem a vírgula, 11.025. Fatora o 11.025, junta de 2 em 2. Quantas casas decimais que eu ia ter que colocar? 2 casas decimais. Não tem 4 casas ali no radicando? 4 dividido por 2 dá 2. Eu teria que colocar 2 casas na minha resposta. Ótimo. Só que aí aqui tem um passo a mais. Então, além de você agora já saber calcular a raiz, eu queria que você ficasse atento, porque esses modelos específicos que eu estou te dando, eles têm um padrãozinho, que tem relação com aquela potência, com aquelas potências de 2 que eu já expliquei para vocês. Qual que é o padrão? Vocês vão ver que aqui, por exemplo, olha, o 10 ele é o dobro de 5, enquanto o 25 é o quadrado do 5. Então é uma situação bem pontual? Sim, mas que aparece e que às vezes você ganha um tempo. O 10 é o dobro do 5 e o 25 é o quadrado do 5. Então como que você pode escrever essa raiz? Lembra que eu acabei de falar? Ó, como aqui tem 4 casas, 4 casas dividido pelo 2 do índice, a minha resposta ia ter que ter 2 casas. Aí agora você junta todas essas informações. Eu sei que esse aqui é o dobro do 5, eu sei que esse aqui é o quadrado do 5. Como eu tenho que colocar 2 casas, a raiz disso aqui vai ser o quê? 1,05. Raiz de 1,1025 é 1,05. Raiz de 1,0816, ó, tem um padrão. Ó, esse cara aqui é o dobro de 4, esse cara aqui é o é o quadrado de 4. A minha resposta não tem que ter 4 casas? Desculpa, a minha resposta não tem que ter 2 casas? Então você escreve lá, olha, 1,04. 1,1449, ó, 14 é o dobro de 7. 49 é o quadrado de 7. Então, a raiz de 1,1449 acaba dando 1,07. Agora, é uma situação específica, tá? Tipo assim, mas aí nesse aqui não deu, ó. Sei lá, eu tinha que calcular a raiz de 1,26, sei lá, 25. Nem sei se isso aqui tem um resultado exato. Pô, mas aí não deu, Bruno. Isso aqui não é dobro de nada quadrado. Então pronto, na pior das hipóteses, é o roteiro padrão. Olha para o número sem a vírgula, fatora o número, junta de 2 em 2, coloca 2 casas e acabou, certo? Porque a gente conseguir encurtar caminho dentro do que a gente viu que funciona como regra, melhor ainda para a gente, ok? Então, qualquer dúvida que tenha tido também sobre essa parte, é importante que você complemente com o vídeo que a gente tem aqui dentro desse nosso módulo das operações, que trata lá de potências com decimais. No vídeo de potências com decimais eu mostrei para vocês a história das potências do tipo 1,0n ao quadrado, porque isso complementa o raciocínio que eu tive agora aqui, que foi o contrário. Eu peguei essas potências cujo resultado são 1, dobre e eleva ao quadrado e fiz o caminho contrário, calculei a raiz delas, ok? Maravilha! Feitos esses exemplos, eu fecho com vocês esse bloco. Veja aí do outro lado se você me entendeu. Bloco importantíssimo, vai por mim. Não deixa passar nada não. Se tiver alguma dúvida, deixa eu falar na sua cabeça que eu estou aqui para te ajudar. Confia em mim. Me ajudar nada, Bruno. Toda hora você vai me colocando aqui contra a parede. É uma cacetada de regra para guardar. Não sei se eu tenho memória para isso tudo, não. Não me xinga. Não me xinga, não xinga minha mãe. A gente não tem culpa, perfeito? Estou aqui para tentar facilitar o caminho que eu sei. A gente sabe onde isso aí dá problema e a gente sabe onde os examinadores das bancas organizadoras podem pegar vocês. Estou aqui só para ajudar. Forte abraço, fui!